Só para contextualizar, Tião, só falar rapidamente um pouco, né, da trajetória do Tião, para quem ainda não está tão habituado, não conhece. O Tião Rocha é antropólogo, educador e folclorista, né, idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD, e também do Banco de Êxito, Solidariedade e Autonomia. Em 2007, o Tião recebeu o Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo e da Fundação Schwab, né, um pouco da trajetória dele. Tião, eu queria inicialmente que você comentasse um pouquinho, né? A gente estava conversando um pouco antes, e há 30 anos, né, em 1984, você né, deu um clarão na sua vida, como você comentou, você acabou deixando o espaço da escola formal e para né, idealizar um projeto, que é o Centro Popular, e eu queria saber, assim, né, de antemão, se valeu a pena, se a gente consegue fazer educação sem escola. Tá bom. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, mais uma vez, né? Essa casa tão bonita, rever pessoas que eu não via há tantos anos, reencontrar aqui alguns ex-alunos, né? Muito tempo. A minha trajetória tem muito a ver comigo, né? O CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, surgiu há 30 anos, não para resolver trabalhar com criança pobre, menino de rua, população carente, foi para resolver os meus problemas, né? E eu tinha vários, né? O primeiro grande questão, né, que me marcou muito, e aí, esse aqui é um lugar de contar história, eu tenho aqui uma contadora de história brilhante aí, né, que sabe transformar isso em melhor do que eu. Quando eu fui para a escola a primeira vez, aos 7 anos, Grupo Escolar Sandoval de Azevedo, lá em Santa Teresa, na primeira aula, a professora Dona Maria Luísa Travassos levou os alunos para a sala de leitura, abriu o livro da Dona Lúcia Casasantos, As Mais Belas Histórias, e começou. Era uma vez, num país muito distante, havia um rei, uma rainha, etc. Eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, tá bom, meu filho, então você fica quietinho aí, vamos escutar a história e vamos. Né? E o rei viajava, não sei o quê, um dia a rainha, tal coisa, eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, já ouvi, meu filho, mas isso é história da carochinha, isso não existe, não. Né? Na terceira vez que eu levantei a mão, ela falou, cala a boca, presta atenção. No final da aula, ela passou a mão em mim, me levou para a sala da Dona Ondina Aparecida Nóbrega. Era uma mulher assim, parecia um guarda-roupa, né? Esse menino está falando lá na sala que tem uma tia que é rainha. Você quer ser expulso? Ser transferido? Quer que chame seu pai, sua mãe? Você quer ir embora? Eu não queria nada, né? Eu falei, volta para a sala. E eu voltei para a sala, nunca mais abri minha boca, né? Quando eu aprendi a ler, na escola estava escrito assim na sala, a escola é continuidade do lar. Eu falei, até hoje eu não entendi por que não era do meu, né? Mas aí eu fui para o ginásio. Falei, ainda bem, né? Saí do primário. Dei um azar que a primeira aula que eu tive foi a aula de História do Brasil com o professor Zé Ramos. E o professor Zé Ramos começou a aula assim, nós vamos estudar a história do Brasil, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses, porque o rei de Portugal é a rainha da não sei das quantas. Aí o abestalhado levantou a mão e falou, professor, tem uma tia que é a rainha. Ele falou, pô, como é que você chama? Eu falei, Tião. Ele falou, cara, não enche o saco, né? Olha o seu nome, a sua cor. Pô, o primeiro dia já começa assim. Eu calei a boca e não falei mais nada. E fiquei quieto o resto. Quando foi a época de fazer vestibular, de estudar, eu não queria estudar coisa nenhuma. Aí eu fui para Ouro Preto. E um dia eu tinha lido Ao Deus Desconhecido, do John Steinbeck. Era um frio danado em Ouro Preto. E eu acho que eu tinha tomado umas cachaças. Sei lá o que foi. Eu tive um clarão. E aí eu falei assim, eu não sei mais dessa história dessa cidade, não sei nada que significado, e, aliás, eu perdi a história da minha tia. E eu resolvi voltar para Belo Horizonte fazer curso de História. Eu entrei na universidade, fiz curso de História, fui o melhor aluno da universidade, né? Estudei todos os reis e rainhas, vocês possam imaginar. Sabia todos. Nunca tive uma aula sobre minha tia. Nunca. Só que fui falar no último ano, falei com o professor Caio Bosco, falei, professor, eu vim aqui atrás da história da minha tia, nunca tive uma aula. Ele falou, você veio para o curso errado? Eu falei, então vocês me passaram um trote aqui de 4 anos, né? Vai fazer antropologia. Aí eu fui ser antropólogo.
E aí eu me especializei em cultura popular. E aí eu fui entender, né, aonde é que estava a minha história, né? Se é do interesse de vocês, a minha tia, chamava Tia Gorda, foi rainha perpétua do Congado, né? E nas festas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, do mês de agosto ao mês de outubro, saíam, né, os grupos, os ternos, os marujos, os catopês, os caboclinhos, e iam buscar lá na casa dela, né, um umbrella, ela toda muito bem arrumada, com a sua capa vermelha, com sua coroa, né? Ela saía, né, e era homenageada pelas guardas. E eu, como era sobrinho, pulava fila, pulava no colo, entrava, né? Então, aquilo me marcou muito, foi acho que o primeiro clarão que eu tive, né? E eu aprendi que, a partir daí, em algum momento, eu queria descobrir outras dinastias de outros meninos que tinham outras tias rainhas que não puderam ser contadas na escola, né? Então, talvez eu esteja aqui, a culpa é dela, né? Por causa da minha tia, né? Mas quando você faz um curso de história, um curso de antropologia, você acaba virando professor, né? E eu fui dar aula, né? E dei aula em todos os níveis. Dei aula no ginásio, no 2º grau, no 3º grau, depois dei aula no 3º grau e meio, dei aula na graduação, dei aula na pós-graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula no pós-doc, dei aula nesse negócio tudo. E um belo dia, aí eu já era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, e eu tive outra coisa, né? Isso que os americanos chamam de insight e que nós chamamos de clarão, né? E eu cheguei no dia seguinte na escola e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? Aconteceu que, a partir de hoje, eu quero ser educador. Eles falaram, para com isso, cara, professor e educador são a mesma coisa, são sinônimos. Eu falei, não, acabei de descobrir que são coisas diferentes. Qual a diferença? Eu falei, a diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para a aprendizagem. Eu acho que nós, aqui na universidade, precisamos fazer isso o mais urgentemente possível. Nós estamos fechados das 4 paredes. O único assunto que eu escuto é eu te cito, tu me citas, e no final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém mais tem mais paciência para ler a tese, a não ser a banca, por obrigação, e nós vamos levando isso aqui na galega, né? E eu comecei a falar isso no colegiado, na congregação, no departamento, na reitoria, e isso incomodava muitas pessoas. E um dia eu percebi que a universidade, ou aquela universidade daquele momento, não queria educador, ela queria professor. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí caiu a ficha, e eu que estou no lugar errado. Aí eu fui ao lugar certo, né, que é o departamento pessoal. E falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele falou, não pode. Eu falei, como não pode? É porque nenhum professor dessa escola já vai pedir demissão. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes? Ele falou, antes não tem nem jeito, porque não tem nem o formulário para mandar para o MEC. Eu falei, não, se é questão de formulário, vamos fazer um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, foi legal, bacana, fui, né? Isso tem 32 anos, vocês não eram nascidos ainda, né? Ou então estava na pré-escola, né? E eu saí com a vontade de ser um aprendiz. E eu resolvi, com um grupo de amigos, criei uma instituição de aprendizagem. E pus o nome nela, Pomposo, né? Porque um amigo falou assim, se você for andar por aí atrás dos seus sonhos, alguém tem que financiar seus sonhos. Imagina você chega numa instituição e fala, tem um cara aí na porta, um tal Tião Rocha, querendo conversar, que está querendo um apoio. Você vai estar lá sentada, né, para sempre. Então, cria uma instituição. Aí eu criei, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Quando eu chegava no lugar, antes da secretária acabar de anunciar, era eu entrava, eu sou a instituição. O CPCD surgiu para ser uma instituição de aprendizagem. Aprender. E, por minha sorte grande, né, logo no início do CPCD, caiu nas minhas mãos um documento, que era uma carta do Guimarães Rosa, né, para um compadre dele, lá em Curvelo, e ele dizia na carta que ele não podia ir a Curvelo para a festa e tal, mas que ele sentia muito, porque Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, bom, se tem uma cidade que é a literatura, né, a capital da literatura rosiana, eu quero ir para lá, né? Aí eu fui para Curvelo, atrás dos personagens do Guimarães Rosa, né? E aí começou a minha trajetória, né? A minha experiência de 30 anos de CPCD começou aí, e ao chegar em Curvelo, é claro que eu não encontrei mais os personagens do Guimarães, encontrei uns pedaços, as memórias, os resquícios. Tive sorte de encontrar o Manuelzão, que ainda vivia no André Quissé, e eu pude compartilhar com ele muitos dias e noites de conversa.
Manuelzão, todo mundo lembra ou sabe, né? do Miguelinho Manuelzão. É um homem de quase 2 metros, branco, assim, com aquela barba comprida, branquinho, esbelto. E quando eu conheci, ele tinha 80 anos, eu falei, não, eu tenho 160 anos. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não durmo. Então, vocês dobram, vocês vivem só metade do tempo. Como eu não durmo, eu vivo o dobro. E ele não dormia, ele virava noites e noites conversando. Mas, em Curvelo, mais do que os personagens do Guimarães, o que eu mais via lá era menino. Menino demais. A meninada naquele sertão. Né? Eu falei, gente, da onde é que sai tanto menino aqui nesse sertão? Eles falaram, menino, sai da onde tem que sair menino, ninguém descobriu outro lugar, não. Eu falei, aqui tem demais. Eles falaram, é por causa do piqui. Eu falei, o que o piqui tem a ver com isso? Não, porque o piqui é afrodisíaco. Depois eu descobri que não era só por isso. Mas se você não desmatar o cerrado, e se o piqui der 3 safras no ano, a população vai aumentar 3 vezes. Não sei se você sabe, né? Se você quiser piqui, você tem que ir para o meio do mato catar piqui. 3 safras por ano, a cada 9 meses depois aparecem os piquizinhos, né? Os filhos dos piquezeiros. Eu falei, da onde os meninos vêm, eu estou sabendo, eu quero saber para onde eles vão. Né? Porque não havia escolas suficientes para tantos meninos. E quando havia escolas, os meninos não permaneciam. E aquilo começou a me angustiar. Né? E menino não espera o tempo, para no tempo. Ele cresce, vira adulto rápido. E aquilo um dia me incomodou de tal ordem que eu estava num programa da Rádio Clube de Curvelo, e aí eu levantei a seguinte, né, a questão para a repórter. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga, que eu vejo tantos aqui? E no final do programa, a repórter falou assim, e a resposta? Eu falei, não sei. Eu falei, mas se os seus ouvidos quiserem me ajudar, e aí eu marquei uma reunião, esperava que aparecesse ninguém, apareceram 26 pessoas, sentamos uma tarde, perguntei, por que vocês estão vindo aqui? Não, eu vi o programa, o que você faz? Eu sou professor, sou estudante? Não, sou à toa, estou desempregado, eu sou curioso. Né? E era uma tarde, uma conversa, no dia seguinte, de novo, nós ficamos 15 dias conversando, e o assunto não esgotava. Ao final de 15 dias, eu juntei tudo que eu tinha aprendido e coloquei numa cartolina, né, o sumo, e eu percebi que nós não conseguimos falar de futuros. Como é que deveria ser, né, uma educação sem escola? Como é que seria uma escola embaixo do pé de manga? A gente não sabia, a gente não conseguia visualizar isso. Mas a gente sabia como não deveria ter sido a escola. A gente fazia uma leitura muito crítica do nosso passado, da nossa trajetória escolar, inclusive da minha. Né? E aí eu resolvi transformar aquilo nos não objetivos da educação, o que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros. Né? E fiz uma lista daquilo. Né? São uns 15 itens, e são pequenas pérolas. Né? Uma delas é que eu ouvi em Ouro Preto, uma vez, numa aula inaugural, na Escola Dom Veloso, a diretora começou a aula, o ano letivo, assim, bem-vindos, abre aspas, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus, onde é que é a porta de saída, né? Uma diretora de escola considera uma criança uma página em branco, ela não entende nada de menina. Quer dizer, isso virou um dos não objetivos. Outros achar que os nossos conhecimentos são os únicos verdadeiros. Outros era pensar a criança como um adulto que não cresceu. Outro é achar que a escola é um lugar onde só se entra, mas não se aprende. Pequenas coisas, pequenas pérolas. E aí começou uma coisa que nunca mais teve fim, né, na minha vida. Eu rodei aqui no mimeógrafo, a álcool, aqueles que sujam a mão da gente de azul, mandei para vários lugares, para várias pessoas, a maioria não leu, se leu, não respondeu, mas um dia eu recebi um telefonema de São Paulo, era o doutor Marcos Kissel, diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, falou, meu senhor, recebi aqui um projeto muito estranho, né? É um projeto que não tem objetivos, tem não objetivos. Isso aqui é uma fundação séria. Né? Eu falei, não, claro que é. Então, se nós formos apoiar o senhor, o projeto com não objetivo, o senhor vai ter não financiamento. Aí eu entendi o que ele queria me falar. Eu falei, bom, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. O que você vai fazer aí em Curvelo? Eu falei, desaprender. Não cair na vala, não reproduzir as coisas que nós não acreditamos nelas. Ele falou, bom, então faz o seguinte, eu não posso apoiar um projeto desse jeito. Né?
Mas então faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você vem aqui a São Paulo, se você nos convencer, né, quem sabe você ganha o apoio da Fundação. Mas eu vou abrir aqui na Fundação Kellogg um banco das ideias exóticas. O seu vai ser o primeiro. Falei muito obrigado pela gentileza. Né? O cara estava ali. Não, tá legal comigo, né? Não estava me gozando, não, né? Deixa ela. E aí nós juntei aquela turma e falei, olha, nós temos essa possibilidade. Juntei os 26, nos dividimos em dupla, né? Éramos 13. Não era para... Era para um tomar conta do outro. Um foi para vigiando o outro, para não cair na vala. Nosso compromisso era o seguinte, se a gente fizer isso, se não fizermos isso que escrevemos, o resto é lucro. Eu não sei o que nós vamos fazer, eu sei que nós não podemos fazer. Né? Reproduzir aquilo que nós não acreditamos. E saímos pelas ruas de Curvelo, juntar os meninos onde estivessem, e começamos a construir essa experiência que foi o Projeto Sementinha. Né? Que foram 6 meses ou mais de desconstrução, a gente se policiar para não cair na vala, para não reproduzir, e, ao mesmo tempo, a partir daí, começar a arejar, né, para as coisas novas. Essa experiência que foi norteadora. Né? Ela tem centenas e milhares de histórias nisso, porque todo dia que a gente trabalhava, a gente sentava, ia do campo para a roda, da roda a gente sentava, discutia, né, o que aprendeu, voltava. Né? Era um exercício diuturno, né, de aprendizagem e de questionamento. A gente se perguntava o tempo todo. E era de desconstrução. Né? Por exemplo, quando a gente juntava os meninos, em qualquer lugar, debaixo de um pé de manga, eles falavam, isso aqui é o quê? Eu falei, escola. Eles falavam, escola. Escola não é assim? Eu falei, você já foi na escola? Não, mas eu sei como é que é. Eu falei, por que você sabe como é que é? Aqui não tem fila, não tem campainha, não tem isso, não tem isso, não tem... Falei, não tem mesmo, não. Então não é escola. Eu falei, mas é, ué. Né? Então a gente começava... E isso que você fala, né, da diferença entre educação e escolarização, né? E isso que você também fala do educador ouvir, aprender, ao invés de ensinar, né? E nesses primeiros momentos que você teve o contato e tal, quais foram os principais ensinamentos que você levou para toda essa sua experiência? A primeira era que a gente corria o risco de cair na vala o tempo todo. Né? Mesmo que você não queira. Quando a gente juntava a comunidade, eles falavam assim, Tião, você não pediu material? Eu falei, que material? Toda escola pede uma lista de material. Eu falei, aqui não tem lista. Você não pediu nem lápis nem papel? Eu falei, não vou pedir. Mas como é que o menino aprende com lápis e papel? Eu falei, não aprender, ler, escrever, ler não significa aprendizado. Né? Ele já sabe ler o mundo, sabe contar história. Então, não era isso. Mas a gente não aceitava o argumento. Então, isso foi a primeira coisa. Ou, às vezes, os pais chegavam e falavam, mas os meninos ficam andando na rua, que tem um sol muito quente, vai ficar tudo com a muleira mole. Tem que ter sala. Eu falei, não, tem que ter chapéu. Como é que a gente faz chapéu? Vamos aprender a fazer chapéu. Aí os pais vinham, os meninos ficam sujando a roupa. Não, tem que ter uniforme. Eu falei, quem anda uniforme é soldado, aqui não tem uniforme. Né? Mas suja a roupa, então tem que usar tapete. Meninada, vamos aprender a fazer tapete. Então, a gente ia construir. Então, a gente foi enfrentando toda a argumentação. E um dia, uns 3 meses depois, uma senhora, numa roda conosco, falou assim, Tião, essa escola é diferente da outra. Eu me assustei e falou, opa, virou escola. Falei, por quê? Falou, porque essa a gente vê. Eu falei, a outra você não vê, não? Ela ali. Ele falou, não, eu só vejo o prédio. Eu falei, mas você nunca foi entrar? Ela falou, já, mas o dia que eu for lá, eu não tenho aula. Eu nunca vi meu filho aprendendo, e agora eu vejo. A outra cutucou, ela falou assim, pois é, comadre, ontem a escola passou na minha porta 3 vezes. Eu falei, não é um bando de meninos, é uma escola. Um dia, um menino apareceu na roda. Cadê o fulano? Não veio. Por quê? Porque está catapora. Mas por que não pode vir? Catapora pega, não pega? Ficou aquela discussão. Chegou à conclusão que não pegava, mas o menino podia vir, porque não podia tomar sol, por qualquer motivo. Aí um garoto falou assim, já que ele não veio aqui, a gente podia ir na casa dele? Vamos. Aí fomos ter aula na casa dele. Saímos todos. Chegamos lá, foi uma alegria, né? Porque o menino participou. Né? No dia seguinte, todos os meninos daquele... Não estava com catapora, não. Mas mandaram assim, minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola ir na minha casa. Aí eu ganhei 20 salas de aula. O quintal, a varanda. Mas ganhei 20 educadores, 20 famílias. E aí eu percebi que aquilo era um espaço. A comunidade, o bairro, era a escola.
As salas de aula eram a casa, a praça, a igreja, o campo de futebol, a árvore, entendeu? Qual que é o conteúdo dessa escola? Aquilo que as pessoas desse lugar sabem, fazem e querem. E qual que é o jeito de aprender? Põe na roda, né? E aí nós temos que aprender o que é fazer roda, né? Que foi o primeiro grande aprendizado, né? Assim, de sistematização. Roda não é simplesmente fazer um círculo, né? Mas é um círculo, todo mundo se vê, né? Não ficar olhando para a nuca um do outro, né? Mas todo mundo se olhar. E quando você faz uma roda certinha, ela não tem dono. O centro dessa roda tem que ser uma ideia. A gente falava com os meninos, o que vocês querem aprender? Que nós vamos estudar? Parecia 30 assuntos. Assuntos demais. Vamos fazer uma eleição? Ótimo. Vamos escolher 5 assuntos? Fazer uma eleição, né? Bacana. 5 assuntos. Começava a trabalhar em cima daquilo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. 1 dia, cadê o menino? Sumiu. Não vem mais na escola. Falei, por quê? Aí nós somos atrás dos meninos, né? Nós estamos perdendo menino, nós estamos virando escola, né? Escola é aquele lugar que perde menino, né? Entra e não fica. Nós somos atrás das garotas. Por que você saiu? Porque lá na roda eu só perco. Eu nunca consegui que a minha ideia fosse farolizada. Aí caiu a ficha. Numa roda você não faz eleição nem seleção. Você tem que produzir consensos. Se eu tinha 30 assuntos, vamos estudar 30 assuntos. Vamos organizá-los, prioritá-los. E aí a gente percebeu, quando eu chegava no 30º assunto, falava assim, tal assunto foi proposto por fulano. O menino falou assim, eu nem lembro. Eu falei, mas eu lembro. A minha função aqui é ficar de olho em você. Aprender e trazer, não te perder. E aí a gente começou a perceber que os meninos começaram a trazer com qualidade temas, e a gente parou de não perder menino. E aí nós colocamos, nós não podemos perder gente. Para não perder gente, você tem que aproveitar todas as ideias. Não importa como ela seja. Como é que a gente cria a situação para todos usarem, né? Então, essa foi a grande lição. Para encurtar, que essa aí tem centenas de coisas. Mas avançando a sua resposta. Com uns 10 meses, eu fui a São Paulo, reuni o board da fundação, e eles falaram assim, e aí? Eu falei, continuamos desaprendendo, né? E agora que eu conheci o poeta Manuel de Barros, é que virou uma farra, né? Que o Manuel de Barros fala assim, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio, né? Então eu sou desses caras, eu quero ser um desaprendiz para limpar do entulho de bobagem que eles jogam na gente todo dia, né? Você tem que liberar para as coisas que valem a pena. Mas aprendeu alguma coisa? Eu falei, aprendemos. Aprendemos que é possível, sim, fazer educação sem escola, é possível, sim, fazer boa educação debaixo do pé de manga, mas é impossível fazer boa educação se a gente não tiver bons educadores. Somente os bons educadores produzem a boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores produzem caca educacional. E a outra questão é a seguinte, aprendemos que o que é educação para nós? Educação para nós é algo que só acontece no plural e tem que gerar aprendizagem. Plural porque, para que haja educação, são necessárias, no mínimo, 2 pessoas, o eu e o outro. Por isso que é plural, é mais de um, né? E a aprendizagem, porque quando você tem eu e outro, eles têm que trocar. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Quem troca 6 por meia dúzia até perdendo tempo. Então, isso para mim foi fundamental, foi um grande aprendizado. Construir relações plurais e relações igual entre pessoas diferentes, né? E aí a gente percebe que a gente tem que aprender na diferença. E quanto mais equilibrada for a relação, melhor. E essa relação será equilibrada quando o outro é visto como diferente e não como desigual. Quando você olha o outro, faz a diferença, uma desigualdade, ele deixa de ser diferente. Ele passa a ter menos valia. Você se acha. Um que anda, que pode, outro não pode. Um é adulto, outro é criança. Um manda, outro obedece. Nessa relação não há educação. Pode haver instrução, pode haver um monte de outra coisa. Educação pressupõe troca. Isso marcou para nós definitivamente. E a outra pergunta que a gente se fez nessa oportunidade, aonde é que estão esses bons educadores? A gente aprendeu também que eles não estão sendo formados nem na quantidade, nem na qualidade que nós precisamos para as nossas crianças, né? Pelas universidades, pelas escolas normais e tal. E que nós podíamos construir e formar esses educadores, pessoas geradoras de processos de troca, aonde a gente fosse. Então, nós começamos a fazer isso. Não importa para onde eu vá, né? Para onde eu vou, eu quero olhar todo mundo pelo lado que é um potencial como educador. E como é que ele usa aquilo que ele traz
né? O que ele traz são os seus saberes, os seus fazeres e os seus quereres, como possibilidade de complementariedade com o outro, que também troca os seus saberes, seus fazeres e seus quereres. E é esse processo. Acho que o que chama muito atenção no seu trabalho é justamente o fato de que você, né, foca a sua atenção no que as pessoas têm, nos seus saberes, nas suas particularidades, naquilo que, né, que faz parte da vida delas, né, da particularidade delas, né, e do que elas podem oferecer para o outro, né. E você criou também uma das pedagogias que é a do copo cheio, né, que você até faz um paralelo entre o índice de desenvolvimento humano, que é aquilo que, né, que o que está faltando, né, na educação, na cultura, e o índice de desenvolvimento potencial humano, que é justamente valorizar o que já se tem, né? Então, essas pedagogias elas foram criadas, né, muito nessa linha, né? Oi. Não precisava não, e a voz lá. Quando você trabalha nessa troca, focalizando bastante a aprendizagem, a que horas ou qual o caminho que você segue para orientar a descoberta da essência humana? Eu? Quem sou eu para orientar a descoberta da essência humana, né? Eu acho que ela faz nesse processo, desse exercício, né, da descoberta no outro, né? É na aprendizagem, é na troca. O que eu aprendi nisso é que assim, você não ama o amor, né? Você ama o amor que você consegue construir com o outro. É na relação com o outro. Você não tem ódio do ódio. Você tem ódio da relação com as pessoas. Você é tolerante, você não é tolerante com a tolerância. Ela não existe. Ela existe na relação com as pessoas. Esse é um exercício de aprender o outro. Esse aprender o outro é muito difícil, né? Porque é a cultura do outro. É a primeira coisa que tem que fazer, aí eu vou chegar lá, né? Que essa palavra é uma palavrinha complicada, né? A palavra cultura é uma palavrinha complicada. Existe um termo do Paul Swigler, são mais de 200 definições diferentes para a palavra cultura. Ela serve para tudo, né? Cultura é tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza. Perfeito, né? Utilidade zero. O que isso vale? Não vale nada, né, para a gente? E daí? Né? Cultura é todas as maneiras de pensar, cantar e falar. Ótimo. Ela é tão ampla, ou então é aquela coisa miúda, né? Vamos fazer uma feira de cultura na escola. Aí vira uma feira de arte, né? Aí tem a música, a dança e tal, porque aí reduz a arte. Ou seja, ou sai do muito coisa a um restrito. Ou então vira uma coisa assim, nessa comunidade que nós temos um problema cultural. Problemas culturais não se resolvem, porque ninguém sabe o que é, então empurra para debaixo do tapete. Não, o problema é cultural. E alguém já viu resolver problemas culturais? É um jeito de se empurrar para debaixo do tapete. Tá bom, Renata? Né? Então, o que a gente percebeu é o seguinte, eu precisava de aprender o outro. Né? E o que a gente percebe é que a cultura do outro ela é pública, ela é notória, ela é palpável, ela é possível você percebê-la, mas ela é microscópica. Então, que o bom educador, né, e aí talvez seja a grande lição que a antropologia pode ajudar, que um bom antropólogo, um bom educador, é aquele que, na sua prática, na sua relação com o outro, ele consegue diferenciar piscadela de piscadela. Todo mundo sabe o que significa piscadela, não sabe? Não? Todo mundo sabe. É o ato de piscar os olhos, né? Todo mundo pisca, naturalmente, né? E você não se dá conta que pisca, né? Aliás, é o único caso que justifica você ter um hospício, é para aquele indivíduo que levanta de manhã cedo, estou tão cansado hoje, ontem eu pisquei os olhos 94.396 vezes, quer dizer, doido de pedra, né? O cara que para na frente do espelho ficou... Por que eu pisquei tanto? Você pode olhar se o cabelo está bonito, a roupa está bonita, está gordo, magro, feio, né? Mas não é que você pisca, porque é natural piscar. Seria antinatural se você não piscasse os olhos. Só que existem piscadelas e piscadelas. Né? Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Né? O menino chega em casa, na escola, cadê o dever que você ficou de fazer, menino? O menino não fez. Né? Ou então tem aquela fatal, né? Você cruza, rapaz simpático, moça bonita, faz assim, ó, né? E vira para cá e conta 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Não colou. Né? Mas
o maridão bateu nela e falou assim, você está piscando para ele. Não, bem, é cisco no olho, quer dizer, pede briga. Mas se eu tivesse dado uma piscada e tivesse um igual, né? É o sinal, posso ir? Ela falou, vem quente, né? Ou seja, há um discurso construído, uma elaboração conceitual, há uma elaboração sofisticada, né, no ato de piscar os olhos. Aprender o outro é aprender nesses pontos. Quando você consegue desejar aprender o outro, você vai em busca do ponto do doce. Aonde é que está o ponto do doce? E esse é no exercício. Agora, essa é uma questão, né, que te leva a situações inusitadas. Deixa eu, por exemplo, eu trabalhei, um exemplo talvez facilite a compreensão. Eu trabalhei junto com o grupo Afro-Reg, no Rio de Janeiro, uns tempos. O Afro-Reg falou, nós entendemos muito de reggae, de música e tal, nós não entendemos nada de educação, você pode vir nos ajudar? Eu falei, eu vou conviver com eles, fui para lá, Vigário Geral, né, Cidade de Deus, aquelas coisas. Um dia eles falaram assim, nós vamos lá no educandário Santo Expedito. Eu falei, vamos. Lá fui eu. Fica em Bangu. Eu falei, tá bom. Né? Você conhece Bangu? Eu falei, não. Nunca ouvi falar? Eu falei, já ouvi falar, tem um time de futebol. Eu falei, o time acabou. Ah, tinha uma fábrica de tecido, acabou também. Então não sei não. Né? Não, tem uma cadeia. Eu falei, é mesmo, tem uma cadeia. Na hora que eu cheguei, tinha um prédio assim, enorme, prédio não, um muro, 20 metros, Educandário Santo Expedito. Eu falei, parece cadeia. Ele falou, mas é cadeia. Eu falei, mas como é que tem nome de santo? Né? Ou o santo é muito bom, ele está sem prestígio na praça, né? Porque dentro desse Educandário Santo Expedito ficam os meninos cumprindo prisão de 18 a 21 anos. E eles se matam uns aos outros. Mas eles têm uma oficina de música com o Afro-Reg. E o professor do Afro-Reg levou os instrumentos, tambores, etc. E distribuiu, todo mundo pode pegar e vamos tocar. E começou. 1, 2, 3. E aí um rapaz, uns 19 anos, ele não conseguia fazer isso. Bum, 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 né? E errava o ritmo. Trabalhava. E o instrutor ficava apavorado, ela está atrapalhando a música. Eu vou trocar de lugar. Eu falei, não troca não, rapaz, não troca não, porque cada um escolheu o seu. Não, mas está dando tudo errado. Eu falei, errado é isso aqui, meu filho, está tudo errado. A sua música não tem importância nenhuma nessa história, do jeito que está, né? Ele falou assim, então a minha oficina não vai dar certo. Eu falei, não, meu filho, está tudo errado, esquece o seu resultado, né? Mas não deixa esse menino fazer as coisas. E aí foi aquele fracasso, não saiu nada. Aí ele falou assim, quando a gente vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã, vamos fazer o seguinte, você não tem nenhum menino, né, da idade dele que possa tocar junto com ele, a gente vem e toca um tambor? Pode, vamos fazer, mas sem falar nada. Aí trouxemos um garoto do Afro-Reg que foi tocar junto com esses meninos. E o menino do Afro-Reg já pegou o tambor, já começou, né? Cheio de graça, né? E fazendo. E o outro olhando para a cara dele. Não sabia se olhava para o corpo, para o ritmo. 15 minutos, meia hora. Depois de meia hora ele começou a acertar. Com 1 hora ele já estava cheio de graça. Na hora que terminou, o menino mudou. Terminou a oficina. Cheguei perto dele e falei, cara, você arrasou, hein? Desse jeito você vai tomar lugar desse rapaz lá no Afro-Reg. Ele falou, sabe o que eu queria mesmo? Eu falei, não, que minha mãe me visse eu tocando isso. Olha só, eu precisava de um presente desse no meu colo, né? O que a gente faz? Eu falei com o instrutor, traz a velha. Aliás, não traz uma, não, traz em todas. Só faz sentido de música numa prisão como aquela se as mães... Por quê? Porque eles queriam mostrar para a mãe que, olha, eu tenho uma coordenação motora de matar, de cortar, a ficha corrida dele de punhal, de tiro. Coordenação motora dele, ele nunca tocou um tambor na vida. Ele precisava de mostrar o elo de ligação dele com o sentido da vida, que é o útero materno. Não, olha, eu sei fazer isso. Eu gostaria que você visse. Isso, para mim, é a pérola, é o ponto do doce. Né? Como é que você pode pensar, tirar esse menino do lugar, tem que juntar isso. Então, coisas desse tipo só acontece se você começar a exercitar a sua capacidade de aprender. Então, essa foi juntando essas pedagogias todas, a pedagogia da roda foi a primeira, depois a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do sabão, a pedagogia do abraço, aí você falou a pedagogia do copo cheio. Né? Essa é mais recente, né? Ela é o acumulativo. Mas ela surgiu há uns 13 anos. Eu fui convidado pelo Ministério da Justiça a ser consultor sênior de um projeto nacional da juventude. Eu fui a Brasília e
Eles me botaram numa sala e botaram um PowerPoint de 40 minutos. Era um diagnóstico sobre a juventude brasileira. Onde vivem os meninos de 15 a 25 anos no Brasil. Aí vinha todo por cidade, por estado e tal, aí vinha todos os dados por renda, por formação, por cor da pele, tamanho do sapato, cor dos olhos, renda bancária no terreno, tudo. Esmiuçavam onde estava esse menino. E a pergunta era, como é que essa juventude mata ou morre? Aí vinha a lista das coisas que matam e as coisas que fazem morrer, né? As armas, branca, amarela, azul, vermelho, né? O trânsito, etc, etc, né? Uma lista, e vinha as drogas, né? Cocaína, merda e tal. Não tinha tudo, não, né? Tinha uns todos. Lá não tinha, por exemplo, Big Brother, Brasil não tinha, né? Banda Colapso também não tinha, né? Colapso é o cara que escuta, né? Escuta, pá, cai duro, né? Aquilo é pesado, né? Não, ninguém merece uma coisa daquela. Enfim, não tinha essas coisas, né? E aí, na hora que terminou, eles falaram assim, esse é o diagnóstico e tal. O que você acha? Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu levei tanto susto, eu falei, companheiro, faz o seguinte, você podia virar o disco para mim, para um lado B? Ele falou assim, que lado B? Eu falei, lado B. Eu sou de uma época que todo disco tinha lado A e lado B. O seu filme tem que ter um lado B. Ele falou, não tem. Eu falei, quer dizer que vocês rodaram o Brasil inteiro, mapearam isso tudo, só para tentar entender como é que os meninos matam ou morrem? Você não ficou nem interessado em perguntar como é que eles cantam, dançam, sonham, pensam, vibram, né, devaneiam? Não, não era o objetivo, não, porque era fazer um projeto nacional para a juventude. Eu falei, mas juventude? Aí caiu a ficha, né, para sempre, né? E aí eu percebi o seguinte, nós fomos treinados a olhar para um lugar, para o nosso lugar, e pode ser a nossa comunidade, o nosso entorno, o nosso estado, como a gente olha para um copo assim, né? Então, para ser fiel à história, esse copo aqui, ó, a água está no meio, né? Ele está meio cheio ou meio vazio? Peguei os seus. Pode chutar, não tem erro, não. Meio cheio, né? Ou meio vazio, né? Está na metade. O fim da metade é o começo do meio, não é assim? Então, quer que dê um pouquinho? Não tem problema. Quando nós olhamos, você pode olhar para o lado vazio e para o lado cheio do copo. Só que nós somos treinados a desenvolver mecanismo e um jeito de olhar e nos tornamos especialistas para olhar para o lado vazio. E a gente olha tanto para o lado vazio que hoje a gente mede o lado vazio. O lado vazio é medido pelas carências, né? E as carências são medidas em termos de saúde, de renda, de economia, de educação. E chama IDH. E quando você mede IDH, você mede o que falta, né? E aí você constrói um mundo das carências. Aí nós fomos criando essa lógica, que hoje faz parte dos projetos, né, que me incomoda profundamente, projeto para trabalhar com menino carente, né, ou população de risco, ou pessoas em vulnerabilidade. Eu falei, quem são esses caras? Somos nós mesmos, né? Carentes somos todos nós, né? Carente sou eu, pô. Meu time passou quase 40 anos sem ganhar um título. Putz, né? É muita carência, né? Então, esse nível de lógica, né? Quer dizer, pensar isso aqui é muito fluido, né? E aí você começa a fazer uma revisão histórica. Todos os projetos sociais brasileiros da década de 70 para cá, todos eles tinham o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida das populações carentes lá do Vale do Jequitinhonha, ou do Vale de São Francisco, ou da Amazônia. É de uma prepotência, né? Você sair daqui para fazer melhoria de qualidade de vida dos outros, né? Não sair de São Paulo para melhorar a qualidade de vida lá no norte, vocês estão de brincadeira. Só que é isso que tem. E eu falei, não me interessa olhar o lado vazio, me interessa olhar o lado cheio do copo. E o lado cheio do copo não é IDH, é IPDH. Qual que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano? Como é que a gente mede as pessoas pelo lado luminoso? E aí o que nós passamos nos últimos anos treinando e aprendendo é olhar para uma comunidade pela sua capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Como é que as pessoas dão colo, né, para não perder ninguém, para não ficar ninguém de fora. Como é que elas trabalham com a convivência, que é viver com o outro, com o diferente, não com o desigual.
como é que você trabalha com a ideia da aprendizagem, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, e como é que a gente gera oportunidades. Se você pegar as iniciais nessas palavras e botar um cedilha, um tio, vai virar ação. Né? Olhar para isso, olhar para o lado cheio. Mas pode ser um pouquinho. Né? Nós trabalhamos 9 anos em Moçambique, que era o terceiro, penúltimo, antepenúltimo país do mundo em DH. Era quase vazio. Entendeu? Imagina quais serão as soluções para quem vai vazio. É encher o copo. Quando a solução é de fora para dentro, não há transformação. Porque o que se mistura não é o que tem, é o que você joga. Às vezes o cara tem água, você põe óleo. Né? E aí não se mistura, não há transformação, há reforma. A transformação é de dentro para fora. É isso que permanece depois de tudo. Isso que tem que ser aprendido. Quando você aprende isso, estimula, você vai mexer no lado luminoso das pessoas. Aí o que vier de fora se soma. Isso chama-se, é a que eu chamo hoje a pedagogia do copo cheio. Né? E o CPCD aplica-se em todos os lugares. Tião, boa noite. Queria fazer uma pergunta, que assim, a Escola de Portugal da Ponte tem a mesma visão, a visão de pegar as muralhas, quebrar, e a educação é ampla mesmo. Como que fica a máquina estatal vendo um professor, um antropólogo, dizendo para a educação que temos que quebrar as barreiras? Essa educação não é mais válida. Um professor, educador, como você afirma ser, confirma que é ótimo, quebrando as muralhas. Porque o Estado, a máquina estatal, diz que o professor está correto, o educador que está faltando no mercado. Esse é o grande desafio do século XXI. Né? O nosso desafio é de propor, né, não como alternativas, mas como alterativas de um modelo, né, que já cumpriu sua função, mas está esgotado. Né? Quer dizer, hoje isso é a escola formal, né, normal, essa escola que nós temos, que ela é formal, formalizada, formatizada, e às vezes está tão formal que ela acaba ficando formal. Né? Ou você mantém porque tem um cadáver, né, que tem lá. Né? Você fica, né? Exatamente. Quer dizer, ela hoje se parece muito com... Ela é uma fábrica, né? Uma linha de produção do século XIX, ordem de produção, etc. Ou ela parece uma cadeia, né? Porque é toda estruturada, ou um quartel, porque tem uma hierarquia, né? Porque tem uma grade curricular, tem isso, né? Ou então parece um hospício, né? Porque o conteúdo que está lá é completamente defasado. Agora, uns tempos, lá em Curvelo, chegou uma menina, aí chegou perto de mim e falou assim: ô Tião, eu vim agora do recesso escolar, das férias, e a professora falou que vai dar uma prova sobre o semestre passado, e eu esqueci tudo que eu aprendi na escola. Falei, como esqueceu tudo? Falei, esqueci. Eu falei, mas não dá para esquecer. Eu falei, esqueci. Ela falou que vai ter prova, eu estou preocupada. Falei, por exemplo, o que você esqueceu? Eu esqueci, eu não sei lá mais o que é, equitômetro. Eu falei, equitômetro? Falei, mas ninguém precisa saber o que é equitômetro, não? Ela falou, e se pedir na prova? Eu falei, não vai pedir não, porque ninguém precisa saber disso. Você sabe o que é centímetro? Sei. Me mostra. Metro? Sei. Quilômetro? Sabe? Minha filha, você vai viver a vida inteira mais 15 dias com isso, não vai ter problema. Aí, passado uns dias, ela falou assim, caiu na prova, tá? Eu errei, tá? Culpa sua, tá? Eu falei, tá, eu sinto muito. Agora, você imagina se em pleno século XXI, um professor sai de casa para dar uma prova para um menino que saiu de casa para chegar lá e perguntar por que é um equitômetro. Ô, gente, isso é de uma perca de tempo, né? Agora, essa lógica de conteúdos, né, que está pronta desde o século passado, etc., etc., vai mudando, está mudando. Né? Quer dizer, é difícil sair da forma, é cômodo, a forma é bom, confortável, aquele negócio ali, ninguém incomoda, né? Mas está mudando. Você vê que, eu acho que hoje existem experiências significativas, né? Movimentos de mostrar experiências significativas de gente que rompeu, quebrou os muros, escolas públicas de boa qualidade, a do Campo Limpo, a de Padre Ribeiro, as escolas do Piauí, escolas lá no Ceará, tem experiências muito significativas de São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares. As pessoas estão sentindo isso, romper e buscando, as comunidades entrando, porque ela precisa ser do século XXI. E essa é a grande discussão. Nós queremos cidadãos do bem, né,
pessoas boas, felizes, ou nós queremos mais technician formado para a loja do mercado. Mas isso é uma dificuldade. Sair da forma não é simples, né? E o grande problema que eu acho é que a universidade nossa, que tinha que pensar para frente, fora da caixa, ela quer ficar dentro da caixa, porque é ela que tinha que desenvolver e ajudar, né, a pensar nisso. Então, mas hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, eu não podia falar nisso, né? Não, hoje eu falo, inclusive eu vou ser convidado pelo próprio Estado para falar disso, quer dizer, já não é mais, sabe, aquele cara que queria só derrubar a parede. Não quero derrubar aquelas paredes, sabe? Eu quero será que não precisa disso, né? Que aí podia construir, porque os meninos adoram aprender, né? Eles não gostam de estudar, porque estudar ficou chato, né? Mas por que ficou chato? É porque alguém disse, né, que você, para aprender, você tem que sofrer, não sei o quê. Ô, gente, isso é medieval, isso é Santo Agostinho, né? É um problema dele. Não tem nada com isso, não. Se ele queria, né, se virava, ele. Mas essa é uma pergunta que eu me fiz há 30 anos. As crianças, os meninos, podem aprender tudo que precisam aprender brincando, de forma alegre e prazerosa, ou se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos. Só que eu fui aprender fazendo, né? Eu juntei 120 meninos em Curvelo, na barraquinha de São Geraldo, fiz uma roda, falei, meninada, vai ser tudo na base da brincadeira, tá? Nós vamos ler, escrever, cantar, lavar, plantar, brincando. Topam? É óbvio, né? Você perguntar para um menino se ele quer brincar, é igual perguntar para um passarinho se ele quer voar. Todos falam, queremos. Aí um gaiato virou para mim e falou assim, cadê os brinquedos para a gente brincar, então? Falei, não tenho. Falei, como é que a gente brinca sem brinquedo? Falei, primeira questão, vamos fazer uma aposta? No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Topam? Eu refaço essa aposta há 30 anos, né? Eu não faço aposta para perder, eu sou besta, mas não sou bobo, né? Claro. Porque não precisa. Nós não precisamos de comprar brinquedo para menino, porque os meninos podem construir, no seu tempo, no seu ritmo, tudo que eles precisam para aprender. E aí, o que nós fizemos? Sem nenhum discurso ambientalista, ecologista, nós fomos para a rua, né? Que é lixo para os outros, não servia. Jogou fora, nos pertence. Com isso nós começamos, né? Então, esse virou um processo. Mas uma lição disso. Eles faziam tudo. Um dia o Robinho, 12 anos, eu mostrei para ele uma prensa de fazer queijo, numa roda assim, o Robinho tinha 12 anos, falou assim, eu sei fazer isso aí, Tião. Falei, sabe nada, Robinho? Falou, claro que eu sei. Eu falei, não sabe nada. Falei, por que você sabe? É porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Eu falei, e daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira sabe fazer qualquer coisa de madeira, cara. É só colar, pregar e juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. E eu prestei atenção. E aí nós criamos uma coisa que nós usamos como rotina do CPCD. Chama-se MDI. A pergunta que a gente faz constantemente, de quantas maneiras diferentes, inovadoras, nós podemos. 2 pontos. Aí você põe a encrenca na forma. De quantas maneiras diferentes, inovadoras, eu posso alfabetizar esse menino, né? Ou tirar um jovem da linha de tiro, ou mobilizar uma comunidade, ou criar uma cidade educativa. Aí você pensa o tamanho da encrenca que você quer dizer, né? Tchau. Mas esse é um exercício, mas é um exercício de aprendizado, né? Quer dizer, isso tudo que a gente fez, ele foi um exercício de aprender fazendo, né? Não é de erro, de aprendizado. Diga-me. De imaginação, essa dedicação de criar e ajudar as crianças a criar. Eu penso o seguinte, será que a gente pode aproveitar tudo isso que você falou quando a gente chega numa comunidade que está trabalhando com aquelas crianças e eles têm escrito na mão 4,20. Adolescente, juventude, com aqueles 4,20. Você não sabe o que é o 4,20. Aí você pergunta, o que quer dizer isso? É a hora do chá. Então, isso que você falou parece que adapta tudo para uma situação dessa, né? Mas enriquece mais. A minha questão é a seguinte, eu não me proponho, nem tenho a prepotência, nem a arrogância de que nós vamos, né, descobrir a pólvora, nem resolver os problemas da humanidade. Mas nós fomos geradores de aprendizados que nos possam fazer melhores ou de pensar mais longe, mais largo e mais profundo.
Então, essa busca, né, de aprender com algumas condições. Primeiro, eu não quero perder nenhum. Eu quero todos nessa roda. Para não perder, eu tenho que aprendê-los, conviver com eles. Conviver com eles é aprender com eles a visão de mundo que eles têm, né? Quer dizer, a lógica é muito simples. Aprender o outro ou com o outro é aprender... Vou falar um negócio aqui que é filosofia muito profunda, né? Aprender o outro é aprender o ponto de vista do outro. O que é o ponto de vista do outro? Isso é muito profundo, né? O ponto de vista do outro é a vista a partir do ponto que ele ocupa. Não tem mais nada diferente. Do ponto que cada um de nós ocupa no mundo, nós somos únicos, né? A física não permite outra alternativa, né? Não tem jeito, né? Por exemplo, né, deixa eu fazer com todo respeito, que não sei o que o bicho vai dar, não. Como é que você chama? Patrícia. Eu quero conhecer o ponto de vista da Patrícia. Tá certo? Me interessa, né? Como é que eu aprendo o ponto de vista da Patrícia? É enxergar o mundo da onde ela está. Concorda? Para ver se eu consigo enxergar o mesmo mundo. Concorda? Então, Patrícia, é assim, dá licença. Só abrir aqui um pouquinho. Ok? Agora eu estou entendendo por que a Patrícia diz essas coisas, que esse é o ponto de vista da Patrícia, concorda? O que a Patrícia está vendo agora? As minhas costas é minha nuca. Não, é outro ponto de vista, né? E sentindo meu peso. Mas o colo é bom, né? Não, o colo é bom, né? É da melhor qualidade. Não é ruim, não, não é ruim, não. Ó, né? Ou seja, não tem jeito, a física não permite. Eu nunca vou ser a Patrícia. Eu tenho que aprender com a Patrícia. Quanto mais eu aprender com a Patrícia, mais eu percebo a visão de mundo que ela tem. Quando eu faço isso é genuíno, não é porque eu quero ser bom para a Patrícia, não é bom para mim. Porque quanto mais eu aprender disso, mais eu posso aprender com os outros juntar. Imagina o tanto de ponto de vista que nós temos nessa sala. Imagina se eu estou preparado para aprender tudo isso. Não estou. Mas eu nasci preparado para isso. Quando nós nascemos preparados para aprender tudo de todos. Só que tem que ser treinado, gente, exercitado. É musculatura. É igual exercício físico. Você tem que se dispor para buscar isso. Quando você começa a buscar, você começa a perceber o tanto que você percebe, né? E aí você vai começando a melhorar a sua capacidade de diferenciar piscadela de piscadela, né? E aí você vai começar a olhar pelo outro lado, e olhar as pessoas pelo lado cheio do copo, né? Quando você faz isso, você vai ver um lado luminoso. Aí, né, vocês imaginam, né, o que significa trabalhar em Moçambique, no lugar que vivia aquilo. Nada do que eu falei aqui ia servir, né? Quando eu chego lá nas rodas dos meninos, lá no Maranhão, onde eu trabalho, né, ou lá em Araçuaí, eu converso com minha conversa com eles é a seguinte: quem é dos meninos aqui que já pensou em ganhar o Prêmio Nobel da Paz? E ser Papa? Ninguém? Vamos embora. Né? E ser secretário-geral das Nações Unidas? Ninguém? Então vamos embora. Vocês não querem revolucionar o mundo. Precisa mudar o mundo, tem que ser um Papa daqui, um Prêmio Nobel da Paz, né? A vacina contra, né, o câncer, sei lá. Resolver os problemas da humanidade. Vão sair da onde essas pessoas? Tem que sair daqui, né? Em Moçambique não dava, né, para falar isso. Porque eles falavam, hã? De que mesmo você está falando? Que mundo é esse que nós não existimos? Mas lá eu tive que aprender uma coisa. Em Moçambique, eu tive que aprender a fazer leitura de fundo de olho e fazer exame de diagnóstico, né, que eu chamava de exame de melancolia, né, porque as pessoas não morriam de fome, morriam de melancolia. Melancolia é a dor na alma, é o vazio de vida, é o olhar de peixe morto. Então, quando eu juntava os jovens em Moçambique, né, e falava, gente, o que a gente pode fazer amanhã? Nada. Um dia um cara falou assim, nós podíamos assaltar a casa do fulano. Eu falei, já temos um projeto. Assaltar a casa do fulano. Se em 24 horas não tiver um plano B, vai ser o nosso projeto. Porque era o projeto de vida, no dia seguinte era sobreviver. Porque tinha isso. E aí eu imaginei como é que nada do que está falando que você via. Mas aí, um dia eu fui conhecer um lugar, na Malima, lá na Nampula. Lugar feio, triste, pobre. Cheguei lá, eu levei um choque. Tinha brilho nos olhos. As pessoas vibravam, o olhar delas. A pobreza era igual,
Falei, gente, por que vocês estão assim? O que aconteceu aqui? Eles falaram, foi a escola. Falei, qual a escola? A escola que o seu Antônio fez. Aí eu falei, por que aconteceu isso? Foi depois da escola do seu Antônio. Que diabo do seu Antônio é esse que eu não acho? Todo mundo falava da escola do seu Antônio. Um dia eu encontrei o seu Antônio. Falei, seu Antônio, o que o senhor fez? Ele falou, a escola. Eu falei, mas o que o senhor fez? Eu falei, nada, tio, eu só fiz a escola. Mas me conta. Ele falou, não, quando nós viemos da guerra, né, reorganizamos a aldeia, a comunidade, juntamos aqui o chefe, o Régulo, falou assim, gente, o que nós precisamos? Falei, precisamos de tudo, não tem nada aqui. Não tem médico, não tem professor, não tem saúde, não tem educação, não tem trabalho. Então, vamos começar por onde? Eu falei, vamos começar pela escola? Bom, quem é que sabe construir escola? Seu Antônio levantou a mão e falou, eu sei. Só constrói, seu Antônio? Ele construiu. Ele foi lá em uma semana, construiu. Pegou meia dúzia de ripa no meio do mato, pegou palha de coqueiro, o chão de terra batida, botou umas tábuas, botou umas folhas, pronto. É uma escola, como tem todas as escolas, eram assim. A escola pronta, ele chegou lá no chefe e falou assim, a escola está pronta, pode começar. Ele falou, ô, senhor Antônio, bacana, legal, muito obrigado, mas não tem professor para ensinar. Ele falou, então por que vocês pediram para construir a escola? Ele falou, não, porque o dia que apareceu o professor, a escola está pronta. Ele falou, não, vocês deviam ter o professor antes, porque a escola a gente faz rápido. Não, senhor Antônio, não tem problema não, mas vai dar certo. Ele falou, não vai dar certo, não, tem que começar já. Ele falou, não, senhor Antônio, mas não tem professor. Eu falei, mas então, por que vocês pediram para construir a escola? E aí, com aquela briga, ele falou, sabe uma coisa? Não é mais trabalho de graça, não, eu quero receber pelo meu trabalho. Mas não foi combinado, mas vocês também não combinaram, fazer o professor não trouxeram, então paga. E o chefe falou com ele, então o senhor está autorizado aí de casa em casa a cobrar das pessoas. Se as pessoas quiserem pagar, o senhor pode, o senhor está autorizado a receber. Ele foi de casa em casa. O que o senhor sabe fazer? Eu sei plantar machamba. Uma semana o senhor vai ensinar a fazer roça. O que a senhora sabe fazer? Eu sei fazer capulana. Uma semana, fazer tecido. O que a senhora sabe fazer? Sei torrar caju. Uma semana. Ele pegou todos os adultos da aldeia e cobrou deles uma semana de serviço que ele deu, do ofício dele, uma semana que as pessoas sabiam fazer. Vocês vão ensinar isso na escola. Essa escola nunca mais fechou as portas. Sábado, domingo funcionava. Um dia chegou a professora. Sou a professora, vim da aula. Não tem horário. É ruim. No meu horário, não. Nunca fechou. E aí? Falei assim, seu Antônio, e aí? E a lição? A lição, Tiago, que nós aprendemos que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Pronto, né? Eu precisava ter a graça de Deus recebido a lição dela, né? Vim embora. Aprendi tudo que eu precisava em Moçambique. Tchau. E aprendi, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Como é que a gente convoca a aldeia para não perder ninguém? Tem duas perguntas ali. Uma ali e outra aqui. Na verdade, a gente até está chegando mais no final da conversa. Já? Aí só para a gente também... agora que começou. Fechar em algumas perguntas. Agora que tem ela aqui que já estava no início. Quem mais? Ele depois? Você? Mais alguém? Me ajuda aqui. Ali. Vamos organizar para a gente fazer as perguntas. Oi, Tião, boa tarde. Eu sou Ana Cláudia, estou aqui passeando, sou de Salvador. E lá em Salvador já ouvi falar de você. Eu vi um vídeo seu utilizado para lideranças de uma empresa. Essas suas teorias, a simplicidade das teorias, eu vi o biscoito escrevido para ensinar a menina a alfabetizar, eu vi a teoria do estilingue. Aí eu queria saber de você, o que você acha da utilização das suas teorias na aprendizagem, na educação de crianças, ser utilizada na liderança educadora, ser trabalhado por líderes para trabalhar equipes. O que você acha disso? Pode. Primeiro, isso virou... As nossas práticas viraram aprendizado, foram sistematizados, aí vira, né, tecnologias, teorias. Não, é para ser utilizado, eu não tenho propriedade sobre isso. Isso aí eu aprendi, virou domínio público, né, e as pessoas, as instituições vão utilizando, né, a pensar. A ideia é a gente criar um modelo mental, um jeito de pensar, você pensar fora da caixa, estender os limites do possível. Não é? Quer dizer, eu acho que você tem que fazer isso todo dia. Não é? Isso não é uma questão da educação. Hoje eu trabalho no Maranhão, nós trabalhamos em 17 cidades no Maranhão com o CPCD para reduzir mortalidade infantil neonatal. Quer dizer, o que tem a ver com escola, com educação? Não tinha nada. Mas a lógica tem. Né? Por quê? Porque se você pegasse o Maranhão,
se o Maranhão fosse um país, ele estava entre os 5 piores países do mundo em mortalidade infantil. Né? E aí nós falamos, por que esses meninos morrem? Né? Morrem porque tem que morrer? Não, não tem que morrer. A maioria não precisava morrer. Então, se a maioria precisava morrer, como é que a gente faz para não morrer? O que ele tem que fazer? Né? E onde é que estão morrendo? A gente percebeu que eles estavam morrendo ou no hospital, ou na mão dos médicos, ou na primeira semana na mão da avó, da coisa, ou até o 27º dia. Falei, como é que a gente fecha essas torneiras? Aí eu percebi que a gente tinha que convocar a aldeia. Né? Então, no Maranhão, a gente tem um programa de redução da mortalidade infantil neonatal, que não tem nem médico nem enfermeira, porque os médicos e enfermeiras de lá, né, eu não os quero. Né? Aliás, eu fiz até uma campanha, ela estava trocando um médico cubano por 6 brasileiros, e eu dou ainda 3 enfermeiras de graça, porque são ruins demais. Né? Porque os médicos lá têm um curso na Faculdade de Medicina, chama-se Indiferença com Cinismo. São indiferentes e cínicos com a vida. Eu falei, não quero. E eu não quero trabalhar com médico. O médico não entende de saúde, só entende de doença. Né? Eu quero gente para entender de saúde, então, projeto de vida. O que nós fizemos? Investimos em 2 pessoas em cada cidade, que eram um anjo da guarda, que juntaram mais 10, que eram cuidadores solidários, e eles criamos uma causa, uma plataforma de convocar todo mundo para salvar menino. Vale tudo, preservar da vida. Eu falei, pronto. Né? Resolvemos. Né? Naqueles períodos, nós baixamos a mortalidade, ganhando prêmios, etc, etc, etc. Agora, esse projeto lá, nós juntamos 8.000 pessoas, pontos luminosos. Como é que você mobiliza? Então tem coisa para fazer para tudo. Aí se aplica a empresa e tal. Entendeu? Fica... Né? Essas coisas aí que viraram teoria, do estilingue, essas coisas todas, né, que hoje estão registradas, falando, né, é para ser usada mesmo por quem quiser. Né? Tranquilo. Tiago, tem uma pergunta. Esses meninos do começo do CPDC, hoje eu imagino que eles já são adultos. Você pode falar um pouquinho assim, do resultado desse primeiro trabalho seus? Os meninos começaram conosco há 30 anos, que tinham 4 anos. Né? Eles têm 34 anos, né? Tem 36, estão casados, pai de família. Boa parte não trabalha conosco, né? Nós não conseguimos soltá-los, viraram os nossos educadores. A maioria são pessoas do bem, pessoas generosas, pobres, né? Não tem ninguém milionário, mas pobreza não é defeito, né? Ser pobre não é ser defeituoso, mas pessoas dignas e que, sabe? Que aprenderam, que têm um grau de trabalhabilidade muito grande, né? E porque passaram por processos de exercício disso mesmo, né? Desses valores, desses elementos. E muitos deles hoje trabalham, dirigem, ou estão tocando o CPCD, ou reproduzindo isso em outros lugares. Não é? Essas experiências todas foram multiplicadas, sistematizadas, e esse tipo dessa vivência, né? Estão lá em Curvelo, ou estão em Araçuaí, ou estão em Vitória, São Paulo, estão esparramadas por aí. Né? Mas, se você, por exemplo, for da Bahia, for para Porto Seguro, vai lá no Baianão, né? Você vai encontrar lá com a AME, Associação das Mães Educadoras do Baianão. São 100 e poucas mulheres do Baianão que são geniais. Geniais. Né? Que elas fizeram transformação da comunidade a partir, né, como educadoras, né, e desenvolveram coisas geniais. Né? Você conhecia, por exemplo, Dona Joana, lá no Baianão, ela merecia um estudo de caso, porque ela começou a trabalhar com a gente, né, e ela se ofereceu. Eu olhei para ela, né, uma negra bonita, cabelo branquinho. Falei, dona Jana, só deve ter uns 120 anos, né? Ela falou, só tem 50. Eu falei, não, porque negro quanto tinta é 120, só não vem, não. Ela falou assim, não, só tem 50. Eu falei, mentira, não vou contar a minha idade. Eu quero aprender a fazer isso aí. Eu falei, o quê? Mexer com o menino. Eu falei, mas a senhora tem tempo? Eu falei, tempo é o que eu mais tenho, mas não sei nem ler, nem escrever. Pode? Eu falei, pode. E ela foi trabalhar com as crianças, com uma outra. No segundo ano, ela falou, eu quero trabalhar com os meninos grandes. Eu falei, mas eles estão aprendendo a ler e escrever, dona Jana? Não interessa, eu quero trabalhar com eles. Posso? Eu falei, posso. Sozinha. Eu falei, só está abusada, hein? Eu falei, pode? Eu falei, pode. Eu botei uma de longe, vigiando ela. A dona Joana alfabetizou os meninos alfabetizaram. Ela chegava no Baianão, ficava, os meninos, é o seguinte, vamos andar, pega as coisas.
Vou mandar nessa rua aqui. Como é que é o nome da rua? Rua Doutor Fulano de Tal. Escreve aí, menino. A menina escrevia. Aí trazia para ela, para ler. Estou sem óculos, menino, não cheguei. Mostra para o seu colega aqui. Porque, né? Aí, está faltando cedilha. Presta atenção, menino. Põe a cedilha no lugar. Ela terceirizou tudo. Pá, pá. Açougue, Fulano de Tal, escreve açougue. Vai lá perguntar o nome do cara. Os meninos escreveram o bairro inteirinho. Né? E ela ficou só assim, só terceirizando. Pedagogia baiana, né? Que é a preguiça. Dona Joana. Genial. Malemolência. Falei, gente, quando é que eu ia pensar algum dia que eu ia ter uma educadora desse, né? Que eu ia capaz de formar? Não sou capaz de formar isso, não, gente. Né? Caiu no meu colo um presente, né? Essa mulher é uma liderança extraordinária porque ela se alfabetizou. Ela hoje escreve relatório, aprendeu com os meninos. Então, você tem milhares de casos, assim, sabe, de situações de pessoas, de meninos nessa natureza, né? Que faz o sentido da gente, né? A nossa razão de existir, e a gente se ampara, né, nessas coisas. Tião, como que fica assim, a língua afiada contra tanta essa informatização que tem no momento hoje? As escolas estão vivendo um momento hoje de celulares, de tablets. Como que fica a língua falada de um professor educador contra os meios hoje que está no meio vivendo dentro da escola? Celular hoje são gerais, tablets são normais e para mim assim, o educador continua sendo o mestre, mas o professor hoje está perdendo espaço contra tanto periféricos, vamos dizer assim, no momento. Primeiro acho que a gente tinha que usar esse benefício do aprendizado, né? Não combater, não criar, transformar isso nem numa válvula de escape, nem num antagonismo, né? O que a gente aprendeu é o seguinte: nós temos hoje um mundo cercado de TICs, né? São as tecnologias de informação e comunicação. Tem tanto TIC, se você ficar investindo só no TIC, você vai acabar tendo tique nervoso, né? É tique. Então, o que a gente percebeu é o seguinte: para cada TIC, você tem que fazer um ataque, porque o tempo é tic-tac. Para cada tecnologia de informação e comunicação, eu tenho que gerar uma tecnologia de aprendizado ou de convivência. Ou seja, como é que eu trago, né? O Google tem informação, mas ele não tem a convivência que eu posso criar entre a gente. Sabe? Como é que eu trago o mundo para cá e transformo, né, o exótico em arroz com feijão do meu dia a dia? E como é que eu faço a ponte contrária? Como é que eu pego o meu arroz com feijão de cada dia e transformo no exótico para transformar para o mundo? Como é que você faz esse exercício? Esse é o papel, né, fundamental que eu acho que hoje essas tecnologias favorecem, né? A gente não tem esse problema. Deixa eu pegar um exemplo. Há 15 anos eu trabalho no Vale de Jequitinhonha. Todo mundo sabe, o Vale de Jequitinhonha sempre foi considerado o Vale da Fome, da miséria, essa coisa toda. E quando eu fui para lá 15 anos atrás, depois de 6 meses de trabalho, convivendo com os meninos, o Boé virou para mim e disse: Tião, eu tinha 17 anos na época, ano que vem eu não volto para o projeto. Eu falei: por quê? Porque minha mãe falou que está na minha hora de ir para o corte. Eu falei: que corte? Para o corte de cana. Por que você vai para o corte de cana? Porque aqui todo mundo vai para o corte de cana. Eu falei: por que vai para o corte de cana? Porque não tem outra alternativa. Meu pai já foi, meus primos foram, meus irmãos foram. Minha mãe disse que eu já aprendi tudo que eu precisava de aprender aos 18 anos. Você quer ir? Eu falei: não. Eu falei: então, meu filho, eu não vou querer que você vá. Mas eu fui conhecer o corte de cana. Aí vi um cara para ganhar um salário mínimo no corte de cana tem que cortar 14 toneladas por dia. É um caminhão. É trabalho escravo. Mas ele é estimulado a cortar 16 para ganhar um plus, 10%. Mas ele corta 20 toneladas, ele ganha um aumento de salário de 20%, estoura o pulmão dele. Só que isso é tão marcado na história, virou um fatalismo. Tem um versinho no Jequitinhonha que dizia o seguinte, né? O dinheiro de São Paulo é um dinheiro excomungado. Foi o dinheiro de São Paulo que levou meu namorado. Foi e não voltou. E nós fizemos um pacto. Nós não vamos perder os meninos para o corte de cana. Sentou na nossa roda. Então, nesses 15 anos dos meninos que participaram no projeto Ser Criança conosco, eu falo, nós não perdemos nenhum para o corte de cana. Mas eu já perdi uns 15 meninos. 10 para a Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira em Barbacena, e 5 para o Balé Bolshoi. Aí pode, né? Pode. O Clóvis Rosa falou: você está perdendo o menino para o futuro. Eu falei: pode. Pode. Né? E aí, o que nós aprendemos lá, né? É gerar neles uma capacidade de pensar aquele lugar como meu lugar é aqui, cuidando dos tataranetos. Como é que a gente cria isso? Né?
Então, foi um processo das pessoas transformar, conviver com o semiárido e transformar. E aí nós criamos uma coisa lá, né? É um indicador que hoje faz parte dos nossos indicadores de qualidade, né? Que os americanos chamam de empowerment, né? Os intelectuais chamam do empoderamento. Lá no sertão de Minas a gente chama de empodimento. Ah, quer dizer que nós pode? Eu não sabia que nós podia, nós pode. Se todo mundo entendeu, a concordância a gente resolve depois. O que é gerar o empodimento? Mas os meninos do Vale de Jequitinhonha, eles têm muito interesse em acessar a tecnologia, computador de quinta geração, smartphone, essa categoria toda. Só que eu não queria dar para eles, porque isso é tecnologia, eles têm um direito. Como é que essa tecnologia favorece para que eles permaneçam nesse lugar? Então, não é uma lan house, não é um telecentro, não é um lugar para ele fazer chat ou qualquer que seja. Tá? Não, nós criamos uma fábrica de software no Vale de Jequitinhonha. Aí um dia um cara da IBM falou assim, não, vou construir uma fábrica de software lá em Campinas. Eu falei, por que Campinas? Porque lá tem a Unicamp, lá tem logística, lá é perto de São Paulo, lá perto do Rio, lá tem estrada, tem... Eu falei, grandes coisas. Por que você não faz lá no Vale de Jequitinhonha? Ele falou, mas não tem nada. Eu falei, por isso mesmo. Né? Ele falou, não vou não. Eu falei, então a gente vai fazer. Não tem no Vale do Silício? Nós fazemos no Vale do Jequitinhonha. Né? Qual é a diferença? Vale por vale. Não são mais nós, né? O que é uma fábrica de software no Jequitinhonha? O que eles colocam, dominam? Né? Fazem páginas web, bancos de dados, etc., etc., constrói, né? A Beatriz tem uma página dela, coisa feita por eles, né? Quer dizer, ela controla daqui, mas eles dominam a tecnologia. Os jogos todos estão jogando hoje para smartphone, né? Aqueles jogos que nós aprendemos nos jornais hoje estão virando... Mas eles estão contando a história deles usando a tecnologia. Essa é uma diferença, né? Como é que isso veio para melhorar a nossa humanidade? É nesse sentido que eu acho que a tecnologia é ótima para isso. Entendeu? Gente, tem uma pergunta ali? Tem. Que é a moça ali? A última pergunta, vamos lá. Essa loura ali, ó. Aqui, ó. Tem duas. Cadê ela? Aqui da frente também tinha, né? Oi, pois não. Boa noite. Meu nome é Adenilza. Eu fico uma pergunta no ar. O que nós, futuros pedagogos, podemos fazer para estar inserindo, então, essa escola sem muros? Porque a escola hoje, como você falou, que é comparada como um quartel, visa muito o ensino médio, o histórico escolar. Porque eu sou da região de norte de Minas e eu morei uma época numa comunidade, que era uma fazenda, e estudei nessa escola na 2ª série. Quando eu voltei para a cidade, a escola da cidade não aceitou a minha conclusão de 2ª série. Porque precisava do histórico. A escola não me forneceu o histórico. Então, como que fica, então, essa escola sem muro de hoje? Para nós, futuros pedagogos, o que nós podemos fazer para estar transformando essa escola? Eu acho o seguinte, eu acho que o mundo está caminhando para um dia onde o peso do diploma vai ter cada dia menor impacto. Não é pela quantidade de diploma que você vai ter na sua parede que isso vai te dar as competências, as qualidades para você ser bem reconhecido profissionalmente. Não é pelo diploma. Isso está cada dia mais evidente, né? É exatamente a sua capacidade de conviver, de construir, de trabalhar habilidade, de responder aos desafios, de formar, né, coletivos. Quer dizer, existe uma outra lógica. O mercado já olha para isso. Então, isso vem mudando, né? Por outro lado, o que eu acho, né, quando se fala uma escola sem muros, é a gente pensar em processos permanentes, que educação é um processo permanente para o resto da vida, né? Você aprende o tempo todo e seu exercício... Nós estamos aqui para 4 coisas, creio eu, a vida. A vida tem turno único, não tem segunda divisão, não tem segundo turno, ninguém cai para repescagem, entendeu? A vida é um turno só. E a gente está aqui para 4 coisas, para ser feliz, para ser livre e para ser educado. A outra coisa que você tem que ter é saúde. O resto você tem que ser a afirmação da sua humanidade, né, da sua existência, da sua capacidade e da sua capacidade de conviver e aprender. Se a gente toma isso como sentido, né, a gente percebe que a tendência, né, do mundo que quer caminhar para um mundo melhor para todos, para ser um mundo sustentável, né, ele tem que ser para todos e para sempre. Não é para perder, é para incluir e para levar. Vai mudar.
Agora, qual que é a questão? Quer dizer, quem que é o melhor professor? Né? É aquele que desenvolve a pedagogia própria. Desenvolver uma pedagogia própria é quando você olha o seu aluno na sua escola, ele te olha e ele olha nos seus olhos. Né? E ele vai aprender isso a partir, né, dos valores que você passa. Né? Não é aquele que cita mais pé de página, não é aquele que tem mais bibliografia, não é isso. É aquele que tem a coerência de mostrar. Né? E como é que isso percebe? Né? Tem duas coisas nisso que eu queria comentar. Tem um livro do Eduardo Galeano, que chama O Livro dos Abraços. Vocês já leram? Quem não leu, eu sugiro. O Galeano, grande autor uruguaio, ele saiu rodando pela América Latina, ouvindo histórias. Juntou essas várias histórias num livro que chamou O Livro dos Abraços, que é muito simbólico. Tem uma historiazinha que o Galeano conta, que ele chama-se A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai o levou para conhecer o mar, viajaram, chegaram próximo do litoral, caminharam pelas dunas de areia, chegaram de frente para o mar. O garoto se postou diante do mar e ficou tão impactado, foi tão forte a imagem que ele ficou parado durante muito tempo, absolutamente mudo, em absoluto silêncio. E depois de muito tempo em silêncio, ele virou-se para o pai e falou assim: me ajuda a olhar? Acabou essa história. Ele botou isso, a função da arte. Acho que brilhante, isso é genial. Só que eu não tenho essa sensibilidade do artista, eu fiquei imaginando o que esse pai respondeu. Tem que ter uma resposta. Né? Eu acho que uma boa parte dos pais ou dos professores escuta isso. Quando o menino chega na escola, ele fala assim: professora, me ajuda a olhar? É isso que ele foi falar. Ele não foi lá para aprender matemática, geografia, para fazer prova do Enem, para ser o melhor anão. Ele quer lá para me ajuda a olhar o mundo para dentro, para fora, mais largo, mais bonito. É isso. Estende mesmo. É isso que ele está falando. E o que a gente responde a isso? Eu acho que uma boa parte do sistema responde o seguinte: olha depressa aí, vem depressa, que daqui a pouco nós temos que voltar, que está acabando o tempo, o trânsito vai ser complicado, depois sempre lê no Google. Dá logo uma podada e vamos em frente e pronto. É isso que responde. Deve ter um outro que fala assim: vamos logo, depois você pergunta para sua mãe em casa e tal, né, se é boa. Ou então o pai fala: não, vou te dar uma aula. O mar é formado de água, e tem algas, e tem onda, e vai ficar 3 dias dando aula de marinho. Ok, bacana, né? Ou pode ser que um pai, algum educador, fale assim: entra lá, vamos juntos, vamos molhar, né? Não é? Ou seria uma resposta, quando você escuta, me ajuda a olhar. Eu acho que um educador responderia assim: me ensina o que você viu. O que você aprendeu da sua mirada, da sua olhada? Me ensina, me mostra. Porque aí você cria um diálogo. E aí eu escrevi isso para o Galeano, que eu achei que a função do educador era essa. E ele me autorizou a completar o texto, eu botei a função do educador e tal, e ele circula por aí. Mas eu acho que essa é a dimensão. Esse educador é um construtor, né, de uma própria pedagogia. Ele tem que fazer isso. Agora, isso é uma situação, isso é um aprendizado. Né? E esse aprendizado não é simples, não é tão bonito, ele passa por um processo. Né? E eu tenho um desses. Pode contar? A Renata está ali, ela vai saber perfeitamente, outras pessoas sabem. Eu dei aula em Belo Horizonte em vários colégios. Dei aula no Padre Machado, dei aula no Promove, dei aula na PUC, né? Mas eu dei aula também no Instituto Alcinda Fernandes, muitos anos. O Instituto Alcinda Fernandes era uma escola, classe média alta, pequeno, poucos alunos, mas estudava pessoas de poder aquisitivo. Mais ou menos. E eu dava aula lá e dava aula na PUC, de História. E os livros que eu pedi os meninos para ler, lá na 7ª, na 8ª série, eles liam. Na PUC eles não liam, né? Dá para fazer uma apostila? Né? Porque não tem muito tempo. E eu dava tanta aula, e eu tinha uma turma lá da 7ª, 8ª série, né? Que tinha um aluno nessa turma, que era chamado Álvaro Shine Prats. Toda vez que eu ia, assim, amanhã tem aula no Alcinda, putz, tem aula lá na sala do Álvaro, meu Deus. Eu parava tudo para estudar, que eu ia ler todos os livros que eu, né, que as coisas, porque eu sabia que ele ia ler tudo que eu pedia para ler, mas tudo que eu não pedi.
E eu chegava lá e disse assim, Tião, seguinte, uma questão. Eu falei, pronto. Vamos conversar, porque ele mudava todo o panorama. E ele levava a turma a discutir. E ele provocava. Provocava e a gente virava verdadeiras sabatinas. Né? Nós tínhamos provas orais, porque prova escrita não dava, tinha que fazer sabatina, debate. Eu ia para lá sábado fazer debate. E era um menino que tocava flauta, jogava bola, simpático, né? Boa gente, boa menina. Um dia eu chego na escola, problema, um monte de motorista, quer dizer, mas os motoristas já vieram trazer os meninos, o que está acontecendo? Problema, o que foi o Álvaro? O que tem o Álvaro? Morreu. Como morreu? Morreu. Falei, não pode, o menino 14, 15 anos, sei lá, não morre, né? E aí nós saímos todos para o velório. Eu cheguei no velório, aí chegou um casal perto de mim, uma senhora falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou. Nós somos os pais do Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? Ela falou, o Álvaro se matou, se jogou, né, para a ponte da vida. Eu falei, por quê? Eu falei, não sabemos. Né? Estamos aqui desde ontem desesperados, né? Nós não encontramos nenhuma página, nenhum livro, nenhum texto, nada. Por quê que ele se matou? Né? E aí a mãe falou assim, mas aí eu sei quem vai responder isso. É o professor Tião Rocha, porque o Alves só falava no professor Tião Rocha, porque o professor Tião Rocha é o cara, porque eu vou discutir com ele livro tal, que não sei, porque na hora do almoço só se falava seu nome lá, professor. Professor, por que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, não sei. Né? Ele falou, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, não sei. Naquele momento, eu falei, bom, tem duas coisas. Ou eu nunca mais dou uma aula de história, ou eu nunca mais vou ser o mesmo professor, e nunca mais eu perco nenhum menino. Aí caiu a minha ficha. Eu estava tão preocupado da aula de história, da burguesia, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Segunda Guerra, o imperialismo, não sei o quê, eu não tinha um minuto, eu não conseguia aprender a história desse menino. E ele deve ter me dito inúmeras vezes, eu estou indo, hein? Eu estou indo. Foi. E caçou na minha mão. E eu falo, eu não perco mais. Não perco mais nenhum. Mas também é o seguinte, eu nunca mais me interessa a Revolução Francesa, a Revolução Russa, essas coisas, antes de conhecer cada uma das pessoas com as quais eu vou conviver. A história delas. Porque a partir dela nós podemos reconstruir essa história o tempo todo. Eu falo isso porque ele está aqui comigo. Ele está aqui. Onde eu vou, ele carrega ele comigo. Ele é meu anjo. Né? E ele sabe perfeitamente disso. Assim, então. E aí, esse é um exercício. Né? Quer dizer, como é que se tira a lição disso, como é que se transforma isso como esse elemento transformador. Então, eu acho que o aprender a ser educador passa por esse exercício pleno, diário, de exercício de vida. Né? E a gente faz isso para o resto da vida. Você tinha uma pergunta, não tinha? E assim, eu acho interessante que minha irmã sempre usa a camisa de uniforme dela, assim. Belo Horizonte é uma sala de aula. Mas eu nunca vi ela sair de dentro daquele espaço educacional para conhecer essa aula. Ter essa aula, né, de Belo Horizonte, que ela tem 7 anos apenas. E eu gostaria de saber se você tem alguma escola como referência além dos muros das escolas, que vai além do muro das escolas. Eu conheço várias, né, experiências. Tem um documentário que saiu agora recente, chamado Educação.doc, que o grupo da Buriti fez, a Laís Bodansky. É muito simbólico. Eles rodaram o Brasil e fizeram experiências de escolas públicas em vários lugares. Passou no Fantástico, passou na Globo News, e tem uma série, o programa completo, são meia hora de cada uma das escolas, são 4 vídeos. Tem um outro vídeo, um documentário, que chama-se Quanto Sinto Que Já Sei, que também foi para uns meninos aí de São Paulo, que saíram rodando por aí afora e tal. Tem muitas experiências boas. Isso, para mim, são escolas públicas. Tem essa escola lá de Padre Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, que é genial. Genial. Né? Aquela diretora, eu queria multiplicar aquela diretora por 1000. Né? Sabe? Dessa que sobe em cima da mesa e fala assim, eu dou linha mesmo, eu dou linha. O professor disse, eu quero fazer, eu falei, demorou. Né? Antes ele terminar, ele falou assim, demorou. Eu quero fazer diferente. Eu falei, demorou, meu filho, vai, está perdendo tempo, vamos. E convoca. Quer dizer, ela rompeu com essas lojas, né? Mas ela quebrou o grande simbólico dessas paredes, da estrutura, da grade, dessa lógica toda.
Então, existem experiências boas, não é? Existem educadores muito bons. E eu acho que eles é que fazem a grande diferença. Não é um prédio, não é estrutura, não é um modelo. Não é que as pessoas que estão lá dirigindo são ruins, não. Estão muito boas. Elas pensam naquela lógica, né? Dentro de uma forma. Né? Enquanto estiver funcionando, às vezes aceitar a forma, tudo bem. Mas nós precisamos de mostrar caminhos alternativos. É possível fazer. Eu acho que isso está mudando. Então, quando você vê que antigamente uma campanha na televisão de amigos da escola, né? Que era uma bobagem, né? Convidar a comunidade para ir lá pintar a escola, né? Aí você volta de novo para convidar para que ela... Não é isso, não é pintar a escola, é mudar por dentro, né? Eu acho que isso está se fazendo agora. Isso faz a partir da gente, é do lugar que a gente ocupa, não é? Você não precisa de... Você pode estar fazendo o tempo todo na rua, nas coisas. Agora, essa é uma lógica de cada um, né? Cada um leva o melhor jeito, né? Em 1995, eu lembro que nós ganhamos uns prêmios nacionais e internacionais, e o pessoal da Unicef mandou a televisão atrás da gente, e eles falaram, olha, vocês vão filmar, fazer um filme com vocês, que vocês são um exemplo de projeto que estão para tirar menino da rua. Eu falei, não, vocês vieram no lugar errado, não é que não. Não, mas você não está tirando menino da rua? Eu falei, eu não. Mas o Unicef falou que sim. Eu falei, a Unicef vai falar o que quiser, mas eu não quero, não quero tirar menino da rua. Eu quero mudar a rua. Eu acho que a rua é um lugar tão bom quanto qualquer outro lugar. Porque é na rua que a gente comemora o nosso título de futebol, da nossa seleção, do nosso time, a procissão do nosso santo. Nós vamos dançar o carnaval, nós vamos fazer a nossa passeata, nosso ato público, nosso cortejo, não é isso? Rua é um espaço de aprendizado. Por que nós deixamos que a rua ficou o que ficou? Né? É porque nós não a ocupamos como nós podemos ocupá-la. Se a gente reocupar essa rua, nós vamos... Então, como é que você começa a fazer isso? Né? É possível? Dá para fazer? Dá. É possível, está sendo feito em vários lugares, tem muitas boas experiências. Mas isso é uma mobilização por uma causa. Nós temos que ter boas causas. Né? Boas causas significa coisa que nos comova a sair do lugar e a construir caminhos não feitos ainda. Esse é a exercício da utopia. Não é o sonho possível, é o não feito ainda. Né? Depois que você fez, deixou de ser utópico. Você vai empurrando os seus desejos de transformação, de melhoria, de um mundo melhor para todos e tal. Né? E é isso que vai fazendo. Se você pegar um Araçuaí, que a gente chama Araçuaí sustentável, eu não chamo de Araçuaí sustentável, Araçussa, que a gente chamava. Agora chama Aracempre. Eu quero lugar sempre para sempre. Entendeu? Isso é um projeto para o resto da vida. Não sou eu que vou viver, mas aquelas pessoas que estão lá vão fazer aquele lugar melhor para eles, para o resto da vida. Dá para fazer isso? Dá, ué. Claro, está sendo feito. É só ir lá para o Vale de Jequitinhonha e fazer residência social em Araçuaí, que você vai ver o que está acontecendo. Entendeu? Né? Mas esse é o exercício. Então, é por aí. Né? Você acredita que seja. Gente, infelizmente, nosso tempo já estourou. Em nome do Museu Tião, a gente agradece muito a sua presença. Agradeço a todos vocês pela presença também.